O rei inquieto de Uruk. O símbolo fala, a sombra respira, a travessia começa agora. No coração da Mesopotâmia, onde o rio Tigre e o Eufrates se entrelaçam como serpentes eternas, ergue-se Uruk, a cidade dos muros sagrados. Ali, sentado em um trono de pedra e ouro, reina Gilgamesh, o homem que é 2/3 divino e 1/3 humano, um rei, sim, mas também uma tempestade de inquietação. Dizem os antigos hinos, Gilgamesh não era apenas homem, seu corpo resplandecia com a força dos deuses, e seu olhar queimava como o sol de verão. Mas nele também havia a porção mortal, o limite humano que nenhuma divindade podia apagar. E é nesse contraste que sua história começa, entre a glória e o vazio. Gilgamesh construiu muralhas que tocavam os céus. Gilgamesh erguia templos que refletiam o ouro dos deuses. Gilgamesh possuía a força de leão, o sopro de tempestade. Mas Gilgamesh também devorava os seus. O povo de Uruk sofria sua tirania. Nenhuma noiva era poupada, nenhum jovem era livre da sua ordem. Sua força transbordava, mas sem compaixão, como um rio em fúria que destrói aquilo que deveria fertilizar. Assim, o mito sussurra. Quando o ego se embriaga do próprio poder, a alma do povo adoece. Na psicologia de Carl Gustav Jung, poderíamos dizer que Gilgamesh representa o ego heróico ainda inflado. A persona que se acredita centro absoluto da psique. Ele é o arquétipo do rei não iniciado, soberano sim, mas tirano, porque ainda não desceu a própria sombra. O fato de ser 2/3 divino e 1/3 humano simboliza o dilema da consciência humana. Parte de nós busca o eterno, a transcendência, a glória. Parte de nós está presa à carne, ao limite, à morte. Gilgamesh, no início da epopeia, recusa essa limitação. Ele deseja o absoluto. Ele quer ser mais que humano, e ao negar sua porção mortal, ele nega também a humanidade de seus súditos. Os habitantes de Uruk, esmagados sob o peso do rei, levantaram preces aos deuses. Ó Anu, pai dos céus, ó Aruru, mãe que molda o barro, dai-nos equilíbrio. Enviai alguém que seja força contra a força, sombra contra a chama, irmão contra o rei. Que surja um igual para que Gilgamesh conheça seus limites. E os deuses ouviram, porque o mito nos ensina, quando o ego cresce demais, a vida mesma conspira para erguer a sombra que o conterá. Aqui está o coração do arquétipo. O povo representa a alma coletiva, que sofre quando a consciência está desequilibrada. A súplica aos deuses é o inconsciente coletivo exigindo compensação. O nascimento de Enkidu, que veremos no próximo episódio, será a materialização da sombra necessária. Jung diz: quando a psique está inflada, ela gera imagens compensatórias no inconsciente. E elas não são opcionais. Elas vêm como destino, como necessidade mítica. Assim, a epopeia não começa com uma aventura gloriosa. Não começa com vitórias nem com hinos de conquista. Começa com um rei inquieto, insatisfeito, excessivo. Começa com a dor de um povo, começa com uma súplica. O mito nos diz, toda jornada de individuação começa no excesso e no desequilíbrio.
Começa no momento em que a vida grita: assim não pode continuar. E você? Em que lugar da sua vida há um trono que pesa demais? Em que aspecto seu ego governa sem escutar? Que parte de você clama por equilíbrio? Porque o chamado dos cidadãos de Uruk é também o chamado da sua alma. O mito de Gilgamesh, escrito há mais de 4.000 anos em tabuletas de argila, já antecipava a pergunta que atravessa toda a filosofia: o que significa ser humano? O que é poder sem sabedoria? O que é vida diante da morte? Gilgamesh será forçado a encarar essas perguntas, e sua primeira lição será esta: nenhum homem, nenhum rei, nenhum ego reina sozinho. A sombra sempre virá, e ela virá não como inimiga, mas como espelho. Assim, termina o primeiro canto de Epopeia. Um rei inquieto, um povo em súplica, um destino prestes a se cumprir. No próximo passo, veremos como os deuses respondem à oração. Não como destruição, não como com destruição, mas com criação. Não com queda imediata, mas com o nascimento de uma sombra viva. Enkidu, o selvagem, o igual, o espelho de Gilgamesh. O símbolo fala, a sombra respira e a travessia continua. E para você que chegou até aqui e que gostou, curte, compartilha e se inscreve no canal. E até o próximo.